boa tarde para todo mundo. A gente está começando mais uma das nossas aulas, dos nossos estudos e treinamentos aqui hoje com a Mariana. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a saúde da mulher. Eu sou Fernando Perry e hoje estou aqui só para abrir a sala e para dar alguns comentários no final, completar alguma coisinha junto com a Mar, se ela precisar de ajuda. Mas é a Mar que vai falar com vocês hoje e é um prazer receber vocês aqui no nosso canal. Se você puder, entra lá no nosso canal do YouTube, se você recebeu esse vídeo de uma outra forma, Você Essencial, no YouTube. A gente também tem o Instagram e também o Facebook do Você Essencial. Eu e a Larissa Gales tomamos conta deles. E tem muitos amigos que foram convidados para fazer as aulas junto com a gente. Se você está recebendo esse vídeo de uma pessoa, entre em contato com ela para ela te contar um pouquinho mais sobre os olhos, sobre a doTERRA. E se você está aqui convidado por alguém, fala com essa pessoa que te convidou depois para ele te explicar, te contar um pouquinho mais sobre os olhos ou sobre a doTERRA. Vamos direto ali com a Mara, vai conversar com a gente. Mar, estou por aqui, fique à vontade. Joia. Primeiro, boa tarde, né? A gente já estava conversando, mas no fim nem falei oi para ninguém, porque todo mundo chegou depois de mim. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Fer. Eu adorei que você, de novo, né, lembrou de mim com um assunto desse. Eu acho que é bastante interessante as mulheres falarem de assuntos para mulheres. Mas também é importante os homens escutarem para poder entender um pouco o mundo feminino, que eu acho que deve ser para vocês uma dificuldade realmente entender as mulheres. Mas vamos lá. Nada é tão impossível. Como anda a sua saúde? Atenção, mulheres, porque a gente vai pensar, a gente está muito ligada no lance agora, pelo menos eu, né? Vou falar de mim, no lance do emocional. E todo o suporte que os óleos essenciais podem trazer para nós, mas a gente também pode dar uma atenção para a nossa saúde física, atrelada ao nosso emocional, e com isso a gente resolver duas situações ao mesmo tempo, que eu acho que é o mais bacana dos óleos essenciais. Então, primeiramente, a gente falar de hormônios femininos. Os principais hormônios sexuais femininos, então, são o estrógeno e a progesterona. Eles são produzidos principalmente pelos ovários durante a vida reprodutiva da mulher. Hoje, uma realidade que talvez seja por conta da nossa alimentação, as meninas estão entrando em vida reprodutiva mais 9 ou 10 anos já entrando nessa vida reprodutiva, e isso acarreta vários malefícios lá na frente, porque ela vai ter uma vida precoce, né? Pensando, né, nos hormônios, ela ainda é uma criança, então emocionalmente ela não está preparada para essa transformação, o corpo dela já se desenvolveu, porém o intelecto ali, todo o lado emocional dela ainda é de uma criança, então ela vive ali uma realidade dupla, né, sem conseguir se identificar ao certo como criança ou como uma adolescente. Então é uma situação um pouco controversa, pensando do lado emocional, essa vida hormonal muito precoce. Porém, é uma realidade hoje que a gente passa. Talvez as nossas carnes tenham uma taxa hormonal maior, e aí a gente vai fazendo o consumo desses produtos, né? Essa substituição também, uma outra coisa que agrava é a substituição do leite, né? O lance da intolerância à lactose, que virou a sensação por um período, hoje parece que o negócio está um pouco mais controlado, e a substituição, que até então não tinha tantos leites vegetais, era só o leite de soja, e ele tem ali uma taxa hormonal bem grande. Então, se a criança tiver a necessidade da substituição do leite, tentar usar o leite de amêndoa, o leite de coco, outros leites, não exclusivamente o de soja, por conta dessa produção de hormônios que o próprio leite tem, esse estímulo, né? Além disso, o hormônio folículo estimulante é o FSH, que é uma sigla em inglês, é produzido pela hipófise, uma glândula localizada na base do nosso cérebro, que também sofre esses estímulos. E alguns óleos podem auxiliar de maneira tópica
ao controle desses hormônios, seja nessa fase da pré-adolescência, essas meninas que menstruam muito cedo, precocemente, quanto as mulheres que estão fazendo reposição hormonal lá no final do ciclo. Eu até queria colocar aquelas fases da lua, que foi uma aula da Vanusa, que teve num super sábado, que foi muito legal, onde ela faz uma relação do nosso ciclo menstrual com as fases da lua dentro do mês e com as fases da lua na vida da mulher. E é bastante interessante toda essa transformação e essa transição. E quais os melhores óleos utilizar em diferentes períodos, tanto do mês, quanto, caso esteja desregulado, quanto em diferentes períodos da sua idade, né, ao longo da sua vida. Isso daí também pode ser uma outra aula que também é bem legal. Alguns óleos que podem auxiliar, então, a sálvia esclareia, a lavanda, bergamota, camomila romana, o cedro, o ilang-ilang, o gerânio, a erva doce e a palma rosa. Então, todos esses óleos podem regular, né, ou ajudar, auxiliar aí os hormônios femininos. O Claricalme é um blend da doTERRA, específico para mulheres, que auxilia, né, a regulação hormonal. Ele tem o lado principal dele, né, é o equilíbrio emocional, por conta desse descompasso hormonal, então ele é bem interessante. E ele tem todos esses óleos que eu falei antes, ele tem dentro do frasquinho. Ele já vem pronto, já vem diluído, ele é bem bacana. Então, ele promove um efeito refrescante na pele, por conta desses óleos frescos, né? Os cítricos, que eles estão presentes ali também, principalmente o óleo de bergamota. Não sei se alguém já teve o prazer de usar esse óleo, eu comecei a usar e confesso que emocionalmente me trouxe uma satisfação, me trouxe, parece que aquela vontade de viver, aquela sede de caminhar. Então, eu acho que, emocionalmente falando, a bergamota, para mim, me trouxe muito bem-estar. Ela teve um resultado muito positivo com pouco tempo de uso. Eu acho que eu usei umas 2 semanas todos os dias, e agora eu dei uma intercalada, porque, né, a gente não consegue usar um só, mas eu usei ele por um período só ele, e eu senti um bem-estar bem, bem incrível, assim, bem rápido. Utilizando, né, especialmente no Claricalme, o óleo essencial de bergamota não contém furanocumarinas, que é uma substância presente em frutas, especialmente as cítricas, que é responsável pelo sol. Então, se vocês perceberem nessa formulação, né, nesse... Cortou o seu som um pouquinho, volta. Depois que você falou o nome do coisa, cortou o seu som, a gente perdeu o que você falou. Ah, tá. O óleo de bergamota não contém o composto que pode trazer manchas para a pele. Então, se vocês perceberem nessa formulação, é o único cítrico que está na formulação, é a bergamota, dentre todos os outros. Então, ele pode ser utilizado durante o dia e durante a noite, porque ele não vai trazer nenhum malefício em caso de formação de manchas. Então, às vezes as mulheres têm um pouco de medo, né, de manchar a pele por se expor ao sol. Nesse caso, podem ficar tranquilos que não vai acontecer nada. O óleo de sálvia esclareia é um óleo também, o óleo da mulher. Ele em alguns lugares eles falam que é o óleo para a regulação, né, hormonal. Ele é bem interessante também. Também está na formulação do Claricalme, né? São sempre os mais, os óleos mais importantes estão dentro dos blends. Então, um estudo de 2014, publicado no Journal of Phytotherapy Research, nossa, o Fernando agora vai querer me matar da minha pronúncia, descobriu que a inalação de óleo de sálvia tinha capacidade de reduzir os níveis de cortisol em 36%. Quando a gente tem um nível de cortisol muito alto, as mulheres, principalmente, podem
desenvolver, além da depressão e ansiedade em fatores emocionais, a obesidade. Então, a obesidade está muito atrelada a uma taxa de cortisol alta. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E, além disso, pode vir, por conta desse aumento, né, do TSH também, a gente pode vir a desenvolver o ovário policístico. Eu estou falando isso porque eu sou a pessoa que não participei desse estudo, mas se eu tivesse participado, estava tudo certo, porque meu nível de cortisol por um período foi muito alto, automaticamente eu tive resistência insulínica, e aí foi quando eu comecei a engordar por conta de todo esse hormônio da tireoide. Eu não tive problema de tireoide, porém, eu manifestei de outras formas esse problema do nível alto de cortisol. Esse estudo foi realizado em mulheres na pós-menopausa, na faixa dos 50 anos, algumas das quais foram diagnosticadas com depressão. Então, o hormônio da tireoide descompensado, automaticamente você vai manifestar a depressão. Então, isso a gente falou, tinha que ter trocado esse nome, né? Mas tudo bem. E no final do teste, os pesquisadores declararam que o óleo de sálvia tinha um efeito estatisticamente significativo na redução do cortisol e tinha um efeito antidepressivo e melhorava o humor. Então, quem está se sentindo aí um pouco depressivo ou quem tem, né, uma disfunção aí, um problema de tireoide, pode utilizar o óleo de salves clareia, que ele vai ajudar muito no seu humor e ele vai regular essa taxa de cortisol. Este é apenas um dos muitos estudos que comprovam o benefício do óleo de sálvia para os hormônios. Então, ele está muito ligado à regulação hormonal. A TPM, eu achei essa foto, eu achei incrível, porque tem mulheres que tem TPM, mas muito suave, mas tem outras que só faltam arrancar o cabelo, né? De tão irritada que fica. Eu acho que o lado emocional em tudo está muito ligado. A gente, quando você começa a entender tudo isso, a estudar tudo isso, você percebe como o nosso emocional oscila durante um dia. A gente tem oscilações incríveis, então você às vezes acorda animado, acontece alguma coisa, você fica triste, acontece outra coisa, você fica animado de novo, e assim vai. E com os olhos a gente consegue ter um equilíbrio, então a gente não oscila tanto, a gente tem as sensações, porém com uma oscilação menor. Então isso eu acho bastante interessante, ter esse equilíbrio, conseguir manter essa situação equilibrada. A TPM, então, é a abreviação de tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual. Ela se caracteriza por um conjunto de sensações como irritabilidade, ansiedade, mau humor, inchaço, sensibilidade mamária, dores de cabeça e câimbras que ocorrem cerca de 10 dias antes do início do ciclo menstrual. Resumindo, todo mês ela vem nos visitar. Os sintomas físicos da TPM, então, seriam insônia, dor de cabeça, tontura, palpitação, cansaço, inchaço, dor nas mamas e pernas, constipação e cólicas. Então, esses são os sintomas que a gente pode vir a ter 10 dias antes de começar, né, a menstruação. Os sintomas emocionais, por isso que eu falo, tudo está interligado, não tem como ter uma coisa e não ter a outra. Existe a oscilação de humor, a ansiedade, o nervosismo, o choro fácil e o humor deprimido. Então, tem pessoas que ficam extremamente irritadas, extremamente nervosas, bravas, e tem aquelas pessoas que ficam mais quietas, mais reclusas, mais no cantinho delas. Cada um vai manifestar de uma forma. Então, aqui tem várias sinergias para as mulheres, que eu achei bem interessante, para cada uma, como cada um é um, e cada um manifesta essa tensão pré-menstrual de uma forma, existem aqui várias sinergias. Quem quiser já dá aí um print na tela, tira uma foto para poder guardar essas receitinhas aí, que eu acho bem legais. Então, uma sinergia para a mulher seria o clarissage, que é a salves clareia, o gerânio, a lavanda, a bergamota, o grapefruit e o ylang-ylang. Então, esse seria uma sinergia básica para mulheres, em qualquer situação, para você fazer ali um equilíbrio hormonal.
Em um rolão de 10 ml, adicione 10 gotas de cada óleo e complete com óleo de coco fracionado. Para a ansiedade e a irritabilidade, camomila, gerânio, lavanda ou ilang-ilang. Essas receitinhas de baixo, você não vai adicionar naquela primeira, você vai fazer separadas, ok? Vocês não vão usar a primeira mais essas outras. Contra o aumento no apetite, bergamota, é incrível, funciona muito bem. Contra o cansaço, o alecrim, contraindicado para hipertensos, então mulheres aí que têm hipertensão, cuidado com o alecrim, pode pegar no frasco, tá, gente? Não vai mudar nada a pressão de ninguém, pode abrir, pode até utilizar, mas utilizar com cuidado. Se você tem a sua pressão, você controla a sua pressão, mas se você puder substituir, então use a sálvia no lugar do alecrim, ok? Contra as crises de choro e confusão mental, gerânio ou lavanda. Contra a dor nos seios, gerânio. Contra a tristeza profunda, o passion e o peace. Passion. Contra a melhor qualidade do sono, bergamota, camomila ou lavanda. Tem bastante gente que é meio viciado em lavanda e às vezes tem pessoas que tentam usar o lavanda e não têm o sucesso na hora do sono. Então, vocês têm outras alternativas do que só o lavanda. Tem gente que é meio viciado, tudo fala que é o lavanda, tudo fala que é o lavanda, mas existem outros óleos que a gente pode utilizar para ter uma qualidade de sono melhor. E contra a retenção hídrica, o limão e o grapefruit, mas também o óleo de cipreste ajuda muito a eliminar líquido. Ele é muito interessante. A menopausa, a fase do calor da mulherada. Essa fase não tem como ninguém passar desapercebido, né? Se você vê uma mulher, tá frio, você vê ela se abanando, você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tá passando mal. Não, ela tá com menopausa. E às vezes não está controlada. E aí são os famosos fogachos, né? Que é o mal da mulherada ou que fez retirada de ovário e útero, ou que teve aí uma menopausa precoce, e tem esse lance, e tem pessoas que não querem fazer reposição hormonal, tem pessoas que não podem fazer reposição hormonal por conta de um quadro genético, às vezes na família, de câncer de mama, então aí é um risco, né, fazer essa reposição. Então, vamos utilizar os óleos para melhorar tudo isso. A camomila é excelente para reduzir os sintomas de estresse e as ondas de calor da menopausa. Ao combinar o óleo essencial de camomila com o óleo essencial de sálvia esclareia, melhora muito esse calor da menopausa. O óleo essencial de gerânio também é conhecido por ser calmante, revitalizante e desintoxicante. Então, essa mistura, essa sinergia dos três, sálvia, camomila e o gerânio, é fundamental para a regulação da menopausa. Ele pode ajudar o óleo de gerânio a melhorar a característica de pele seca, que é um dos sintomas da menopausa. Então, a mulher fica com uma pele um pouco mais irritada, às vezes pode ficar até descamando, e o óleo de gerânio, ele pode auxiliar muito nessa fase. Então, se você quiser adicionar o óleo de gerânio no seu hidratante facial, só cuidado para não ter óleo mineral na formulação do seu hidratante. O ideal é que sejam óleos de base vegetal, mas caso você já tenha um de uso seu aí pessoal, só repara se não tem o óleo mineral para você poder adicionar o seu óleo favorito. Ele também é considerado um regulador poderoso dos níveis hormonais, com a capacidade de reduzir a ansiedade e a irritação, promover a sensação de satisfação e aliviar mudanças bruscas de humor. Então, nessa fase que os hormônios estão desregulados, a gente também fica com o humor desregulado. Então, utilizar o óleo de gerânio nessa fase é fundamental. Algumas dicas, então. Crie um hidratante corporal misturando 5 a 8 gotas do seu óleo essencial de escolha em um óleo transportador sem perfume, como óleo de amêndoas doce. Pode ser óleo de coco fracionado, pode ser óleo de semente de uva, vai do seu gosto.
Aplique na pele 2 a 3 vezes ao dia. Automaticamente você vai estar hidratando a sua pele e, ao mesmo tempo, utilizando os óleos essenciais de uma forma tópica. Um óleo carreador líquido pode ser usado para criar uma massagem ou um óleo de banho. Você pode fazer um óleo de banho, é bem legal, toma banho, principalmente no calor, não vai ficar melando, né, igual o hidratante. E você pode passar após o banho e deixa ele ali na pele. Não precisa enxaguar, pode deixar ele ali em contato. A principal diferença do óleo e do creme, o creme a gente consegue absorver. O óleo, ele não é que ele chegue a hidratar a nossa pele não tem a capacidade de absorver óleo. Óleo que eu quero dizer, óleo carreador, não o óleo essencial. A partícula do óleo essencial é minúscula e a nossa pele absorve rapidamente. Se vocês passarem ele puro, principalmente na sola do pé, vocês vão perceber que rapidinho o nosso corpo absorveu. Mas o óleo, a característica principal dele é dar emoliência, que é deixar a pele com um toque mais macio, porque ele amolece, entre aspas, uma linguagem mais simples, a camada córnea, que é a camada mais externa da nossa pele. E aí, com isso, a nossa pele fica protegida e a gente não perde água para o meio. Então, a gente não perdendo água, não é que a gente está hidratando, porque hidratar é o ato de colocar água. Então, o óleo não hidrata, certo? A capacidade que ele tem é que a gente não perca água. Então, a gente tem que repor água como bebendo água. E aí, a gente forma esse filme na nossa pele com o óleo para que a gente não perca água. E formando esse filme, tendo óleo essencial ali misturado, facilita a permeação ou a entrada do óleo essencial no nosso organismo. Então, fica aí mais uma dica. Coloque algumas gotas do seu óleo escolhido em um tecido e segure-o sob o nariz para inalar quando você começa a sentir os sintomas. Então, você pode fazer, né, pode ser um algodão, pode ser um tecido para você, ao invés de ficar fazendo a nossa famosa conchinha no nariz, você pode molhar, né, algum tecido e ficar inalando isso. Agora que a gente tem a facilidade da máscara, quiser pingar umas gotinhas ali na máscara, também tá tudo bem. Misture 2 a 10 gotas de óleo essencial em um frasco spray com 60 ml de água mineral e depois pulverize no ar da sua casa. Caso você não tenha um difusor na sua casa, você pode fazer um difusor spray. Então, você borrifa aí na sua casa 3, 4 vezes ao dia, inala ali aquele cheirinho agradável e automaticamente você vai estar fazendo aí a sua sessão de aroma... Ai, meu pai, o que eu fiz? De aromaterapia. A endometriose é um distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce fora do útero. Então, a endometriose é uma doença, um problema, né, que acomete mulheres. Ele é silencioso, tem gente que nem sente nada. Quando vai perceber alguma transformação ali no organismo, ela já tomou metade do intestino, o negócio já está caótico. Muitas mulheres jovens só vão descobrir que estão com endometriose porque tentam engravidar sucessivamente e não tem sucesso, não conseguem. Aí, quando vão tentar fazer um tratamento para engravidar, descobre que está com endometriose. E aí tem que fazer todo o procedimento cirúrgico para extrair todo esse tecido que se forma numa região errada, vamos dizer assim, né? Então, na endometriose, o tecido pode estar presente nos ovários, nas tubas uterinas ou até no intestino. Os sintomas mais comuns são dor e irregularidades menstruais. Então, a pessoa fala assim, meu ciclo é tudo desregulado, eu devo estar com o ovário policístico. E não é a endometriose. Porque quando o seu organismo tem esses tecidos esparramados, no caso aí no intestino, nas tubas uterinas e até mesmo nos ovários, a cólica é a mesma. Que a mulher que tem cólica menstrual, ela vai ter essa cólica só que disseminada no abdômen todo. Então, a dor é muito intensa. Então, por isso que, às vezes, quando dissemina realmente esse tecido, é o maior problema e quando a pessoa tem realmente a dor. Os tratamentos mais eficazes são os hormônios, né? E a excisão cirúrgica, que é realmente abrir a barriga e tirar todo esse tecido que está no lugar errado,
que é o mais acessível, porém, a gente pode utilizar o óleo de copaíba, que ele vai melhorar e vai manter esses níveis inflamatórios de forma saudável. E a gente pode também utilizar alguns outros óleos que vão aliviar esses sintomas da endometriose e até conseguir aí uma redução desse quadro. A sinergia para endometriose, então, seria o clarissage, que é a salva esclareia, o gerânio, a lavanda, a bergamota, o copaíba, o grapefruit e o ylang-ylang. Então, vocês vão colocar em um rolon de 10 ml, adiciona 10 gotas de cada óleo e completa com óleo de coco fracionado. Se vocês quiserem, a gente sempre fica falando de rolon, 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 rolon. Tem gente que gosta de gotas, então a gente pode reaproveitar o próprio frasco do nosso óleo do terra. A gente pode tirar, né, a tampinha, faz o preparo nessa mesma proporção, no seu frasquinho de 5, de 15 ml, é só fazer continha simples aí, regrinha de 3, se você vai fazer 15 ml, ao invés de você pôr 10 gotas, você vai pôr 15, tá tudo certinho, e você vai completar o volume do frasco da mesma forma. Às vezes tem gente que prefere utilizar em gotas do que em rolon, aí fica a critério de cada um. É que a gente sempre faz essa proporção para 10 ml e a gente tem frasco da doTERRA de 5 e de 15, né, de gotas. Então, aí às vezes as pessoas podem ficar um pouco confusas, mas é uma possibilidade. A vaporização do útero não é um assunto muito falado, é uma tradição milenar, porém, médicos hoje não têm essa indicação. Talvez seja uma forma muito natural de tratamento. Interessante, a gente que está aí utilizando os óleos, a gente tem que pensar em terapias alternativas, e eu acho que essa é uma muito interessante, e eu achei bacana que eu fui procurar na internet fotos, né? Então tem lugares que tem essas mulheres aí sentadinhas no banquinho, é um banquinho como esse de cima, que ele tem um orifício, e embaixo fica uma bacia com água quente, que vai soltando o vapor que vai entrar ali no canal vaginal com muitas ervas medicinais, e a gente pode fazer isso também com óleos essenciais. Essa vaporização tinha até uma imagem que no fim eu não consegui colocar, que não cabia no slide, mas era o útero todinho florido por dentro. Então seria como se você trouxesse todo esse cuidado da natureza para dentro do seu útero. Eu achei bem bonita a foto. Assim, me trouxe bastante... A imagem me trouxe um conforto, assim, de ver. E é bem legal, é bem interessante, é uma técnica bem diferente. Ela atua com os benefícios fisiológicos do calor, da umidade e principalmente das propriedades medicinais de cada erva. Os benefícios são muitos, como você pode encontrar em detalhes, né? Aqui, alguns deles são o aumento da fertilidade, a melhora da lubrificação vaginal, a redução de dores, né, das cólicas, a limpeza de memórias negativas que ficam registradas no útero, como casos de abortos e traumas sexuais. Então, é uma terapia bem abrangente que trata tanto a fisiologia uterina quanto o emocional do útero, que às vezes pode trazer alguns malefícios a longo prazo para as mulheres, principalmente em situações de abortos, né, e traumas. Eu que tive um aborto é algo que é inesquecível. No meu caso, não foi tão sacrificante, eu não tive que passar por nenhum procedimento cirúrgico para fazer a retirada, eu tive um aborto espontâneo, mas emocionalmente falando é muito difícil. E quando eu fiquei grávida do Mateu, que todo mundo que está aqui praticamente já conhece ele, eu tive muito medo de perder. Então, assim, eu fiquei a gravidez toda com medo de perder o meu filho, porque eu já tinha perdido o primeiro. Então, assim, é uma situação bem delicada. Então, talvez tirar essa ideia do negativo, do ruim, da perda, talvez pode facilitar até uma próxima gestação. Uma sinergia também básica para mulheres aí em qualquer fase da vida seria o manjericão, o alecrim e a camomila. Ela auxilia na TPM, ameniza os sintomas da menopausa, aumenta a fertilidade pós-parto e para quem tem problemas menstruais. Tem gente que não tem um ciclo regulado,
tem meses que menstrua, tem meses que não, mas não tem um ovário policístico, então não tem ali alguma patologia associada, ou tem o lance do cortisol também, que pode fazer com que tudo isso desregule. Então fica bem legal, né? Essa sinergia básica da mulher, não tem tudo aquele monte de coisa que venha a tentar regular a parte hormonal, mas nesse caso você pode regular ali o seu emocional feminino e ter uma qualidade de vida melhor. Aí aqui a mulherada adora um negócio para pele, então já que a gente falou de menopausa que resseca a pele, aqui tem uma sinergia para pele. Ah, mas eu não gosto de passar óleo no meu rosto. Faz isso no seu hidratante, não tem problema. Em um frasco de 15 ml, adicione o Yarrow Palm, que é o lançamento, né, da nossa convenção, que agora é em gotas, ficou bem legal. Então, você vai fazer 20 gotas do Yarrow Palm, 20 gotas do Copaíba, 20 gotas do Vetiver, 20 gotas de frankincense, 20 gotas de lavanda, 20 gotas de mirra e completa com óleo de coco fracionado, ou você pode colocar no seu creme, no seu hidratante facial. Aplicar após limpar a pele, então você higieniza a pele, tonifica e aplica o hidratante. O ideal é aplicar pela noite por conta das propriedades relaxantes que estão ali. Você está usando lavanda, o vetiver e o óleo de mirra, e o olíbano também, que todos eles vão te relaxar. Então, se você é mais tranquila, se você passar durante o dia, assim, você pode ficar meio letárgica. Então, o ideal é passar a noite, que daí você já tem até o benefício para ter um sono tranquilo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos abertos. Muito obrigado. E estamos aí na atividade. Tá, legal. Só para comentar com o pessoal, caso você tenha curtido a nossa ideia da doTERRA e você está aqui conhecendo a gente não faz muito tempo, que você conhece os olhos ou você está chegando aqui para conhecer a gente agora, eu só queria te contar que existe uma forma de você ter uma conta na doTERRA para você poder comprar os seus óleos diretamente da doTERRA e para você poder comprar já com desconto, com um preço que seria o mesmo preço que nós compramos. Se você resolvesse comprar um óleo de mim, eu estou comprando ele por um preço, vou te vender por outro. Mas existe uma forma de você comprar pelo mesmo preço que eu, tendo as mesmas vantagens e os mesmos benefícios. E você não é obrigado a comprar nada, compra o que quer, quando você quiser. Você pode criar uma conta como cliente, que é uma pessoa que está querendo só utilizar, ou como consultor, que é uma pessoa que gosta de compartilhar essa ideia, de compartilhar a saúde com outras pessoas. Quando você vai criar a sua conta, você não precisa, mas você pode escolher um kit para você começar. Eu vou te contar uma coisa, hoje nós estamos num assunto bem específico, falando da saúde da mulher, falando da parte hormonal. Porém, de forma geral, quando você tem um dos kits que a gente tem, você vai perceber que vários óleos que foram citados ali também estão nos kits. Você consegue, a gente aprende usando os óleos, que mais importante do que pensar numa questão específica é você pensar na sua saúde geral. Quando você melhora o seu sono, a sua respiração, a sua digestão, quando você melhora o seu humor, quando você melhora a sua imunidade, o seu corpo todo se organiza. Então, de forma geral, na saúde, é muito mais interessante você ter um conjunto de óleos que você vai colocar no seu dia a dia do que ficar esperando ter um problema de saúde que você vai tentar usar aquele óleo específico. Para isso foram criados alguns kits. Nós temos o Kit Brasil, que tem 12 óleos, você vai ver que vários que ela comentou hoje, o lavanda, o frankincense, o copaíba que ela comentou, eles estão aqui. Alguns óleos aqui com características mais físicas, algumas características mais emocionais, alguns até com características energéticas. E é bem legal. Temos o Aromatouch, que é um kit que tem 8 óleos, vem com um difusor e o óleo de coco fracionado. A Mari falou bastante do óleo de coco fracionado hoje. E nós temos também o kit essencial para o lar, que tem os mesmos óleos do Kit Brasil, que eram de 5 ml, na versão de 15 ml. E também vem com o difusor gratuitamente. E a gente tem um kit que eu gosto de usar ele para te mostrar. Uma das coisas que a gente fala, a Mari não focou isso muito hoje, mas ela tem outras aulas que ela fala bastante disso. Se você não assistiu, te convido para conhecer as aulas da Mari, também estão lá
no nosso canal, e ela tem o canal dela, que ela já colocou ali, eu vou pedir até para ela voltar depois no finalzinho para vocês terem, quando a gente fechar o vídeo eu ponho de novo lá no Instagram. Mas a gente fala bastante sobre a redução de cargas tóxicas, porque as pessoas não percebem, mas na nossa maquiagem, no nosso shampoo, no nosso creme dental, no nosso desodorante, nos produtos que a gente usa para limpar a casa, a gente está intoxicando o nosso corpo o tempo todo com produtos químicos sintéticos que não são muito bons para a gente. E existe uma forma de você buscar alguns produtos que são mais naturais. A doTERRA tem o shampoo, o condicionador, um creme hidratante, o creme dental, temos os suplementos feitos com produtos, todos os produtos da doTERRA são orgânicos, não são transgênicos, não são testados em animais. Eles têm um cuidado muito grande desde o plantio, com um projeto junto com os agricultores para que isso seja não só legal para a natureza, mas também mais justo para os agricultores num processo de parceria. E a doTERRA ainda tem projetos sociais fantásticos que ela faz ao longo ao redor do mundo, em todos os lugares onde ela tem esse tipo de projeto. Estamos em mais de 60 países com projetos sociais também. E temos até um vídeo da Mari com o Alessandro falando do Coimpacto, que é esse projeto junto com os agricultores, e dos projetos sociais, que é o Healing Hands. Te convido a assistir essa aula, acho que você vai gostar bastante. A gente pode fazer a inscrição diretamente no site como consultor ou como cliente. Você pode escolher um dos kits, a gente tem 3 kits muito bacanas, que é o Kit Brasil, o Kit Aroma Touch e o Kit Essencial para o Lar. Eles são kits que vêm um conjunto de óleos, são em média 12 óleos, tem um deles que são 8 óleos, e você tem esse conjunto que você vai usar todo ele para a sua saúde física, emocional e energética. Como eu estava contando para vocês, é muito mais interessante pensar no conjunto da sua saúde do que você pensar especificamente num problema de saúde para você correr e encontrar qual óleo que é. Incorporando os óleos no nosso dia a dia, a gente tem uma forma muito mais legal de você harmonizar a sua saúde física, mental e emocional. E para isso a doTERRA criou esses kits já pensando em quais são os óleos que vão representar de uma forma bem legal para você o trabalho de harmonização da sua saúde. E você também pode escolher, se você quiser, tem uma taxa de inscrição, escolhe os óleos avulsos e você pega esses óleos sem nenhum problema. Legal? A gente tem todo um projeto para ter um apoio para você poder conhecer um pouco mais os óleos e a doTERRA. A gente tem um curso gratuito para você fazer online, onde você vai ter todo esse apoio para descobrir como é que eu uso os óleos, como é que eu faço as diluições. Hoje, por exemplo, na aula da Mar, vocês viram que, para quem está acostumado com diluição, a diluição estava baixa, né? Estava com bastante óleo essencial, porque nós estamos falando de mulheres adultas saudáveis, que não estão dentro do que nós consideramos os grupos que precisam de uma atenção especial em diluição, que são crianças menores de 6 anos, gestantes, mulheres que estão amamentando ou idosos. Fora esses grupos que a gente precisa de uma diluição um pouquinho maior, a gente precisa de menos óleo essencial e mais óleo carreador. Uma mulher adulta que está querendo fazer esse controle hormonal pode usar uma dosagem maior. O Claricalm, por exemplo, que a Mari estava comentando, ele não vem pré-diluído. Não são todos os rolons da doTERRA que são pré-diluídos. Por exemplo, o Claricalm é um deles, o Past Tense e o Salubelli também. São os óleos puros, ele não tem pré-diluição, justamente porque é para ter um efeito maior ali. Então, se você precisar, você pode até diluir ou aplicar o óleo de coco, por exemplo, e depois passar aquele óleo, o óleo que você está aplicando, no caso o Claricalm. Eu acho que esse era basicamente o que eu precisava contar para vocês. Desculpe o enrosco da nossa tela que não passou. E a gente podia abrir, ver se alguém tem alguma coisa para comentar, para perguntar com vocês. Mari, Fala, meu anjo. deixa eu te perguntar uma coisa. São dois pontos que eu marquei para conversar, mas na nossa linha de tratamento, na linha pessoal, né, que nós temos na doTERRA, eu só tenho um dos cremes ainda, eu não tenho todos. Então, eles não vêm com os óleos. Você sabe me dizer? Porque assim, por exemplo, eu vou providenciar, eu vou colocar esses óleos que você sugeriu para os tratamentos. É isso, né? A maioria,
principalmente aquele verdinho, que eu nunca sei o nome dele. Ah, esse eu tenho, o corpo eu tenho. Tá chegando o meu de mão, mas eu não tenho o restante, que eu tô comprando um por mês. A linha Verrage, ela vem toda já pronta, já com os olhos. Mas tem a outra linha corporal e de mão. Aí aquele ali são cremes neutros onde você pode adicionar óleos. Tá. Entendeu? Tá. A segunda texto que a parte que eu também, nossa, gostei de tudo, tá maravilhoso o teu trabalho hoje, fiz questão, uns pontos de anotações aqui, mas essa sobre vaporização do útero eu nunca tinha ouvido falar. Foi Legal. novidade, assim. Aí eu já fiquei aqui imaginando que, de repente, se você tem um espaço que você pode dar um atendimento para a mulher, então falar, bom, vou dar para associar com o manilúvio, com o escaldapés e, de repente, uma vaporização do útero, né? E então, eu adorei isso. Agora eu precisaria, não sei se você pode, ou aqui, ou depois no pessoal, tanto faz, mas eu queria ter uma ideia realmente de os óleos, né, que poderíamos estar utilizando ali. Onde que eu posso encontrar mais informações? Quando você descobriu quando você estudou esse assunto, qual é o material que você me indicaria para eu eventualmente começar a estudar e um dia ter esse projeto utilizando? Depois. E eu achei legal que tem até os banquinhos prontos para vender. Eu achei muito interessante. Tem o banquinho, tem vários modelos, inclusive, de banquinho. Tem a bacia específica para você colocar embaixo do banquinho. Então, vamos dizer, você vai comprar um banquinho de algum lugar, ele tem que ter uma altura, porque o banquinho meio que, a bacia fica meio que acoplada no banquinho. Então, a mulher vai sentar ali no banquinho, claro, sem calcinha, e aí todo esse vapor, que também tem que ter uma temperatura exata para não queimar a pessoa, né? A temperatura da água tem que estar uma temperatura agradável. E aí você coloca os óleos ali dentro. O que eu encontrei foi usando as ervas. Mas a gente pode substituir, já que os óleos são extremamente voláteis, eu acho que ficaria muito interessante a gente fazer a mesma vaporização, ao invés de fazer com as ervas, fazer com os óleos. Então é uma troca, né? A gente troca. Então, e aí, assim, talvez você não tenha de pronto, não tem problema, depois você pode passar. De repente, quais os óleos que você indicaria? Esses mesmos que você citou hoje, ou teria. Qual é o benefício que você quer? Se a mulher está na menopausa, você pode usar a mesma sinergia que eu Tá, passei da menopausa. Se a sim, mulher está numa fase de TPM, você pode usar o outro. Se a mulher passou por uma crise aí, por uma crise emocional, ou por um aborto espontâneo, ou por algum tá. trauma aí, um abuso, né? Você vai usar uma outra mistura de óleos. Então, assim, fica vasto, eu acho, que o tratamento, utilizando uma técnica única, mas você consegue fazer a mesma técnica com diferentes óleos para diferentes situações. Eu achei bem interessante também. E os banquinhos são lindos, tem uns banquinhos com madeira de demolição, eles são bem legais. Nossa, A, amei. a medicina oriental, ela tem muito essa ideia do vapor, a ideia da água, do banho, né? Se você parar para pensar, a vaporização do útero, ela não é tão diferente da ideia de você fazer um banho de assento. A diferença Eu é pensei que você, isso também. a ideia é que você consegue uma penetração mais para dentro, mais para cima por conta do vapor. Então eles têm essa ideia na medicina oriental da história do manilúvio, do pedilúvio, que é o escaldapés, os banhos internos, né? A tradição oriental faz uma lavagem da sua narina, ela faz a vaporização, eles usam muito a sauna. Na medicina mais indiana, a sauna é feita com a cabeça para fora, né? Eles dizem que você não deve esquentar muito a cabeça. Então, aquela sauna tipo sauna turca, que é um aparelho que você senta, a sua cabeça fica para fora e o corpo fica assim. É chamado de suedana. Eles dizem que o suor é uma das melhores formas de você fazer desintoxicação, né? Você promovendo o suor. E ele é uma vaporização que você já pode fazer com ervas. Você já pode fazer isso com ervas. Então é muito interessante você lembrar de os banhos e a vaporização. Do mesmo jeito que você usa para a mucosa das vias aéreas superiores, você pode usar para todas as mucosas, né? É bem legal.
A Letícia fez uma pergunta. Letícia, vou te dar uma dica, tá? Que é o seguinte: para a gente poder dar uma dica específica para você, seria mais legal a gente saber algumas coisas de você, para a gente ter alguns detalhes para poder falar. Então, eu te dou uma sugestão, depois você entrar em contato com a Mari, ou entrar em contato comigo, ou com a pessoa que te convidou, para a gente te esclarecer um pouquinho melhor, porque, assim, a gente precisa saber alguns detalhes. A Mari, hoje, nossa ideia nas aulas é falar alguma coisa mais geral. Ó, isso daqui é legal para essa saúde, isso é legal para essa saúde. Porém, a gente precisa saber um pouquinho mais da pessoa, né? Tá fazendo algum tratamento, não tá? Tá fazendo algum acompanhamento, não tá? A gente pode te ajudar sim, tá? Entre em contato com alguém que te convidou ou comigo e com a Mari e a gente te esclarece melhor. De forma geral, todos os problemas relacionados a melhorar a nossa saúde, que tem a ver com essa parte da mulher, os olhos que a Mari estava comentando, sem dúvida alguma, vão trazer benefícios. Porém, a gente pode ir um pouquinho mais especificamente para cada uma das pessoas, dependendo desta pessoa. Como disse a Mari, você pega uma pessoa que tem uma tendência de ter, por exemplo, mais tristeza nos seus processos aí hormonais. Ela vai ter uma combinação que já ajuda a isso. Se tem uma pessoa que tem mais irritabilidade, você já vai fazer com uma combinação que tenha para aquilo. Às vezes a imunidade da pessoa está baixa, você já pode fazer um processo que melhora a imunidade. Então a gente precisa conhecer um pouquinho a pessoa para ir para o específico. Tá legal? Mas a gente te ajuda sim. Ô Fê, só para encerrar essa orientação sua aí da Mari, sobre essa parte da vaporização, então você sugere que também busque estudos sobre Ayurveda, para poder conhecer um pouco mais, para estudar um eventual colocar isso em prática, é isso? Quando eu vi a vaporização, na hora eu lembrei do Fê. Nossa, a hora que eu falar, ele com certeza vai poder me ajudar em alguma coisa nesse assunto, por conta dele ser um terapeuta ayurvédico, né? Então, eu achei muito interessante, eu achei uma forma bem diferente, pelo menos para nossa cultura aqui. Eu nunca ouvi, eu já ouvi médicos, né, ginecologistas falarem do banho de assento, mas eu nunca tinha ouvido falar de vaporização do útero. E eu achei, assim, uma técnica muito bacana, dentro para candidíase, por exemplo, tem uma técnica de você umedecer um algodão ou até colocar na própria calcinha o óleo de melaleuca para melhorar a candidíase. Então, não deixa de ser, não é uma vaporização propriamente, mas ali tem a volatilidade do óleo que automaticamente vai entrar ali no canal vaginal, então aí você vai ter um efeito local, né? Eu achei interessante, mas é uma técnica diferente, uma prática incomum aqui na nossa cultura. Então, tudo lá, né? A gente fala de... Antigamente, todo mundo fazia aquele negócio de ferver a água, né? Tá constipado, colocava lá um Vic Vaporub e tampava a cabeça com uma toalha, né? Hoje, se eu fizer isso com meu filho, ele vai rir da minha cara, achando que eu tô querendo que ele seja um fantasma. Mas é uma prática antiga e que foi se perdendo ao longo do tempo. E talvez venha dessa cultura, né? Também essa vaporização do útero, que eu achei bem interessante. A única coisa é que ela falou sobre estudar Ayurveda, né? Na verdade, assim, para você estudar Ayurveda, para você conseguir realmente ter uma noção maior, vai um ano de estudo. Então, assim, é mais complexo. A Ayurveda é uma ciência bastante completa. E você, para fazer uma formação, são 2 anos de estudo, com muitas aulas e muita coisa. Mas se você for pesquisar especificamente o uso da vaporização, você não precisa ter um conhecimento tão profundo da Ayurveda para entender isso. O básico vai ser qual o benefício que você está utilizando, a temperatura ideal, tá, para você conseguir fazer, e uma certa frequência que não agrida também a mucosa interna. Se você começa a fazer 3, 4, 5 vezes por dia, você vai aquecer demais aquilo, não é legal. Mas assim, você não vai precisar. Agora, se você for procurar desde a vaporização do útero, você já vai encontrar algumas ramificações para saber mais. Por exemplo, existe uma tendência, né? Essa tendência, por exemplo, o meio ácido, pensando na Ayurveda, tá? O meio ácido promove alguns tipos específicos de problemas de saúde. O meio ácido é típico de um biotipo chamado Pitta. Então, as mulheres que são mais Pitta vão ter mais propensão a ter esse tipo de problema. A secura, a falta de hidratação é mais típico das mulheres que seriam mais
Vata, que é um outro biotipo da Ayurveda. E as mulheres que teriam um sobrepeso, um excesso de mucosa, um excesso de gordura, têm uma tendência maior de ter a energia Kapha. Então, se você tem esse conhecimento, mas não vai ser numa leitura de um pedacinho que a gente vai ter, você pode agregar isso e já fazer naquela vaporização algo que vai equilibrar Vata, Pitta e Kapha, que são as 3 principais energias para serem equilibradas. Porém, eu diria que isso é legal para que alguém que conhece a Ayurveda ligue as duas técnicas. Para quem não conhece, eu focaria mais em fazer o uso com os olhos que você está pensando daquele benefício que você quer e aproveitando essa técnica e com os cuidados que a gente sempre fala para ter. Tá? Mas se você conhece as duas, fica muito legal você agregar, sem dúvida alguma. Tá? A gente fala que quem conhece a Ayurveda, até o óleo carreador que a gente escolhe, geralmente é um óleo que tem a ver com a energia que você está querendo equilibrar. Mas esse não é um conhecimento necessário para quem aplica aromaterapia. Mas a junção desse conhecimento fica muito bom. Como nós tivemos aquela aula do Gabriel da reflexologia, né? Você usar o óleo essencial pensando também no ponto do corpo que você vai usar é fantástico. E quem não tem esse estudo, tudo bem, você vai massagear o pé, você vai ter o benefício do óleo, mas não vai agregar o benefício da reflexologia. Mas se você tiver outras técnicas para juntar, é sempre muito bom. Mas você sabe que, por exemplo, eu já gosto de quando... Eu não sou, nunca fui professora, né? Eu era professora das minhas bonecas, né? Mas, assim, de gente eu nunca fui professora. Então, assim, por exemplo, eu peguei o negocinho do pé, que eu achei um super legal, tal, que era possível. Eu passei para cada um da equipe e fui dando as dicas. Olha, já que você vai passar o lavanda, já que você vai passar o bala, eu fui pegando cada um, conforme eu estava explicando sobre o uso dos óleos, logo depois da consulta, né, da orientação, né, do uso dos óleos. Então, eu passei o pé e mostrei para eles, olha onde os órgãos estão. Então, de repente, você está reclamando para mim que teu estômago não está legal. Então, nesse dia, dá uma trabalhadinha melhor com lavanda ali e tal. Porque, assim, esse é um jeito que eu estou encontrando para fazer pessoas que nunca tiveram essa noção conseguirem dar um leve despertar para poder conseguir compreender tudo que vocês estão nos passando, entendeu? Porque é um presente dos céus essa orientação toda que a gente está tendo. Eu nunca imaginei que em um ano da minha vida, né, dentro de um ano da minha vida, alguns meses eu conseguiria absorver tanta coisa que eu estou amando, né? Tudo isso, essa descoberta. E aí, então, eu quero passar pelo menos minúsculas coisas, então eu aproveito. Então, quando eu falei do pé, quando eu peguei a aula do Gabriel, que é sempre uma aula que eu apresento para o pessoal, eu já aproveito e mando uma fotinho do pé e falo, fica com essa fotinho para você e tal. E daí, assim, quando você vai fazer, usa isso. E isso está sendo legal, porque as pessoas, tanto no cliente quanto no consultor, ele está começando a despertar e fala depois para mim do benefício, entendeu? Por isso que eu perguntei essas coisas, porque não é para eu fazer agora, mas é um estudo ao longo do tempo para a gente poder ajudar a mulherada, né? Obrigada, viu? Toda a técnica que vai ser agregada é muito bom. Quando a gente faz com profissionais diferentes, né, a gente não tem a intenção de que uma única pessoa tenha o conhecimento de todos aqueles profissionais. Mas é uma forma da gente deixar um registro de você, de repente, você conhece alguém que trabalha com reflexologia, falar para ele que tal agregar a aromaterapia. Ou você conhece o aromaterapeuta, falar que tal agregar a reflexologia. E a gente tem muitas técnicas diferentes, todas vão chegar em caminhos muito legais, mas é humanamente impossível a gente estudar todas. Mas se a gente conseguir abrir a nossa mente para conhecer outras, é muito legal. Eu vou finalizar só a nossa gravação para não ficar muito longa, mas hoje eu vou tentar não derrubar as linhas. Ontem a gente foi finalizar a gravação, caiu tudo. Então, agradecer a Mari pela sua presença, pelo seu carinho, pelo seu tempo, pelo estudo, pela tua transmissão aí de tantas aulas. Essa é uma de tantas aulas que a Mari já deu para a gente aqui de presente. Gratidão, gratidão, gratidão. E gratidão para o pessoal que estava aqui assistindo a gente até agora. Se você chegou aqui convidado por alguém, entre em contato com essa pessoa. Se você recebeu esse vídeo, entre em contato com quem te mandou o vídeo. Legal? Abraço.